Nunca entregue sua vida espiritual nas mãos de alguém que não entrega a própria vida diante de Deus. Essa frase pode parecer dura, mas há verdades que precisam ser ditas com lágrimas nos olhos e temor no coração. Porque oração não é brincadeira. Oração não é um gesto vazio. Oração não é apenas alguém colocar a mão sobre sua cabeça e repetir palavras bonitas. Oração é acesso. Oração é concordância. Oração é uma ponte espiritual. E quando você permite que alguém ore por você, de certa forma, você está permitindo que aquela pessoa se aproxime de uma área sensível da sua vida, da sua história, da sua dor, da sua casa, da sua mente, da sua família e do seu destino. E por isso, este aviso precisa entrar profundamente no seu coração. Nem toda pessoa que fala o nome de Deus está submetida a Deus. Nem toda pessoa que conhece versículos conhece quebrantamento. Nem toda pessoa que ora em voz alta vive em obediência quando ninguém está vendo. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos a árvore. Ele não disse que conheceríamos pela aparência, pelo volume da voz, pela emoção do momento, pela roupa, pelo cargo, pelo talento ou pela popularidade. Ele disse, pelos frutos, porque fruto revela raiz, fruto revela fonte, fruto revela a vida escondida. A primeira pessoa que você não deve permitir que ore sobre sua vida é aquela que vive em pecado sem arrependimento. Não estamos falando de perfeição. Deus sabe que todos tropeçamos. Deus conhece nossas fraquezas. Deus conhece nossas lutas secretas. Deus não rejeita um coração quebrantado, mas há uma diferença imensa entre alguém que luta contra o pecado e alguém que fez aliança com o pecado. Há diferença entre cair e se levantar diante de Deus e cair, gostar da queda, justificar a queda e ainda querer conduzir outros como se nada estivesse acontecendo. Uma coisa é o filho que chora diante do pai e diz, Senhor, muda-me. Outra coisa é a pessoa que se recusa a se render e mesmo assim quer ter autoridade espiritual sobre a vida dos outros. Davi pecou gravemente, mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não construiu uma desculpa. Ele não culpou o ambiente. Ele não se escondeu atrás do trono. Ele se quebrou. O Salmo 51 revela a alma de um homem que entendeu que o maior problema não era apenas o erro cometido diante das pessoas, mas a ruptura diante de Deus. Davi clama por um coração puro, por um espírito renovado, por restauração. Isso é arrependimento. Arrependimento não é vergonha pública, é rendição profunda. Arrependimento não é medo das consequências, é dor por ter ferido a santidade de Deus. Mas Saul era diferente. Saul queria a bênção sem obediência. Queria a unção sem submissão. Queria a aparência de rei, mas não o coração de servo. Quando Samuel o confrontou, Saul se preocupou mais em manter sua imagem diante do povo do que em se humilhar diante de Deus. E aqui há um princípio espiritual poderoso. Pessoas que protegem mais sua imagem do que sua alma não estão prontas para cobrir você em oração. Porque quem vive defendendo a própria aparência não consegue interceder com pureza pela vida alheia. Tiago 5,16 ensina que a oração eficaz está ligada ao justo, ao coração alinhado com Deus. Isso não significa que a pessoa precisa ser impecável, mas significa que precisa ser rendida. A força da oração não está no espetáculo da voz, mas na integridade da vida diante do Senhor. A oração que toca o céu nasce de um coração que se dobra na terra. Não é sobre diplomas espirituais, não é sobre cargo, não é sobre título, é sobre temor. Você precisa perguntar, essa pessoa quer me levar para mais perto de Deus ou quer apenas exercer influência sobre mim? Essa pessoa se submete à palavra ou usa a palavra quando convém? Essa pessoa aceita correção ou sempre se coloca acima de qualquer confronto? Essa pessoa tem frutos de mansidão, domínio próprio, fidelidade e humildade?
Ou vive em contradição aberta, mas quer impor direção espiritual sobre a vida dos outros. Não permita que alguém que zomba da santidade imponha palavras sobre o seu destino. Não permita que alguém que despreza o altar tente governar sua consciência. Não permita que alguém que não se rende a Deus coloque sobre você um peso que nem ela mesma carrega. Porque autoridade espiritual sem submissão vira perigo. Conselho sem temor vira ruído. Oração sem quebrantamento vira apenas som. Mas ouça com cuidado, isso não é um convite para julgamento cruel. Não é para você sair apontando o dedo, condenando pessoas, criando suspeitas ou se achando superior. Quem tem discernimento verdadeiro também tem humildade. Você não é chamado para odiar pessoas feridas. Você é chamado para proteger o que Deus confiou a você. Há pessoas que precisam de restauração, não de acesso à sua intimidade. Há pessoas que precisam de cura, não de posição sobre sua vida. Há pessoas que precisam primeiro voltar ao secreto com Deus antes de querer tocar o destino dos outros. Jesus, no Getsêmani, levou consigo Pedro, Tiago e João para vigiar e orar. Ele não chamou uma multidão qualquer para entrar naquele momento íntimo de angústia. Até o Filho de Deus, em sua humanidade, mostrou que nem todo mundo participa dos momentos mais profundos da sua alma. Existe multidão, existem discípulos e existem os que entram no jardim com você. Nem todos têm acesso ao seu Getsêmani, nem todos podem ouvir o gemido da sua madrugada, nem todos devem tocar a ferida que Deus ainda está curando. Talvez você tenha sido ensinado a aceitar qualquer oração por educação, por medo de parecer arrogante, por receio de rejeitar alguém. Mas discernimento não é arrogância. Limite não é falta de amor. Cuidado espiritual não é orgulho. Há momentos em que dizer não também é obediência. Há momentos em que proteger sua alma é honrar a Deus. Há momentos em que você não precisa explicar para todo mundo. Basta obedecer ao incômodo santo que o Espírito colocou dentro de você. Porque Deus não quer que você viva com medo de pessoas. Deus quer que você viva com temor a Ele. O medo de pessoas prende. O temor de Deus liberta. O medo de pessoas faz você aceitar qualquer mão sobre sua cabeça. O temor de Deus faz você perguntar: Senhor, isso vem de ti? O medo de pessoas faz você se calar quando sua alma percebe perigo. O temor de Deus ensina você a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje Deus chama você a recuperar a seriedade da oração, a não banalizar o que é santo, a não entregar sua vida emocional, familiar e espiritual a qualquer influência, a não confundir carisma com caráter, a não confundir aparência com fruto, a não confundir discurso religioso com rendição verdadeira. A pessoa que vive em pecado sem arrependimento pode até dizer palavras corretas, mas a vida dela está desalinhada com o Deus que ela invoca. E quando não há arrependimento, falta quebrantamento. Quando falta quebrantamento, sobra orgulho. Quando sobra o orgulho, a oração deixa de ser serviço e pode se tornar controle, vaidade, peso ou confusão. Por isso, antes de permitir que alguém ore impondo palavras sobre sua vida, observe. Ore. Peça discernimento, não pela carne, não pela suspeita, não pelo trauma, mas pelo Espírito. Porque o Espírito Santo conhece o que os olhos não veem. Ele conhece intenções escondidas. Ele conhece alianças secretas. Ele conhece o que há por trás de uma voz bonita e de uma mão levantada. E se você percebe que alguém quer autoridade espiritual sobre você, mas não aceita a autoridade de Deus sobre si mesmo, recue com paz. Não brigue, não exponha, não ataque. Apenas proteja seu altar. Deus não pediu que você entregasse seu coração a todo mundo. Ele pediu que você guardasse o coração. E guardar o coração não é fechar-se para o amor, é abrir-se com sabedoria para aquilo que vem de Deus.
A segunda pessoa que você não deve permitir que ore sobre sua vida é aquela que fofoca sobre você, porque quem expõe sua dor em secreto não deveria tocar sua vida em oração. Pense nisso com temor. Se alguém não tem maturidade para guardar uma conversa, como terá maturidade para carregar uma intercessão? Se alguém transforma sua lágrima em comentário, sua fraqueza em assunto, sua luta em notícia, por que essa pessoa deveria receber acesso espiritual ao seu interior? A Bíblia fala com muita seriedade sobre a língua. Provérbios 11:13. Ensina que o mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o assunto. Essa palavra não é pequena. Ela revela uma diferença profunda entre dois tipos de pessoa. Há quem use informação para se sentir importante, e há quem use confiança para proteger o outro. Há quem ouça uma dor e procure plateia, e há quem ouça uma dor e procure o secreto de Deus. Há quem espalhe, há quem cubra, há quem fira, há quem interceda. Fofoca não é apenas um defeito social. Fofoca é uma deformação espiritual. Ela nasce quando alguém perde o temor sobre a dignidade do outro. Ela nasce quando a língua se torna mais rápida do que a misericórdia. Ela nasce quando o prazer de comentar se torna maior do que o compromisso de amar. E uma pessoa dominada por esse espírito pode até dizer: "Vou orar por você." Mas muitas vezes, o que ela chama de oração é apenas uma forma religiosa de continuar circulando sua história. Você já viu isso acontecer? Alguém diz: "Estou contando só para você orar." Mas, na verdade, não havia peso de intercessão. Havia curiosidade disfarçada de preocupação. Não havia compaixão. Havia apetite por detalhes. Não havia lágrimas diante de Deus. Havia conversa escondida diante dos homens. E quando a oração vira desculpa para espalhar informações, o altar é profanado pela língua. Veja José. Ele foi ferido pelos próprios irmãos. Antes de ser vendido, ele já era comentado, observado, invejado, mal interpretado. Seus sonhos foram tratados como ameaça. Sua túnica virou motivo de ódio. Mas Deus estava com José no silêncio. Deus estava com José quando ninguém o defendia. Deus estava com José quando sua história foi distorcida. E aqui há uma lição. Nem todos que conhecem sua história entendem seu chamado. Alguns vão pegar aquilo que Deus mostrou a você e usar contra você. Alguns vão ouvir seu sonho e semear suspeita. Alguns vão ouvir sua dor e espalhar versões. Por isso, nem toda pessoa deve saber o que Deus está fazendo no seu interior. Nem todo mundo pode ouvir seus sonhos. Nem todo mundo pode tocar suas feridas. Nem todo mundo merece acesso às suas madrugadas. Jesus curava multidões, mas não explicava tudo a todos. Ele discernia corações. Ele sabia quando o silêncio era mais sábio do que a explicação. A maturidade espiritual aprende que existem dores que devem ser levadas a Deus antes de serem compartilhadas com pessoas. Quem fofoca sobre você não está apenas cometendo uma falha de comunicação. Essa pessoa está mostrando que não sabe proteger o sagrado. Porque a dor de alguém é território sagrado. A confissão de alguém é território sagrado. A fraqueza de alguém é território sagrado. Quando uma pessoa abre o coração, ela está entregando algo vulnerável. Se você transforma isso em comentário, você não é intercessor. Você se tornou acusador com linguagem religiosa. E aqui está o contraste. Satanás é chamado de acusador. Jesus é nosso intercessor. O acusador expõe para destruir. O intercessor apresenta diante de Deus para restaurar. O acusador amplia a vergonha. O intercessor cobre com misericórdia. O acusador usa a verdade como arma. O intercessor usa a verdade como caminho de cura. Então pergunte a si mesmo: essa pessoa se parece mais com um acusador ou com um intercessor?
Depois que ela fala com você, você se sente mais perto de Deus ou mais exposto aos homens? Depois que ela ora, você sente paz ou peso? Depois que ela entra na sua vida, há cura ou há confusão? Jesus encontrou uma mulher com fluxo de sangue que carregava anos de dor, isolamento e vergonha. Ela tocou a orla de suas vestes no meio da multidão. Jesus poderia tê-la exposto de forma cruel, mas ele a chamou para fora com dignidade. Ele não transformou a dor dela em espetáculo. Transformou a dor dela em testemunho de restauração. Essa é a diferença entre a exposição humana e a revelação divina. Deus não expõe para humilhar. Deus revela para curar. Uma pessoa fofoqueira não sabe fazer essa diferença. Ela pode até dizer que está trazendo à luz, mas muitas vezes está apenas satisfazendo a própria necessidade de falar. Nem toda exposição é luz. Às vezes, é violência com aparência espiritual. Luz de Deus cura. Luz de Deus restaura. Luz de Deus conduz ao arrependimento. Mas exposição sem amor, sem propósito, sem autorização e sem temor pode ser apenas crueldade com vocabulário santo. Por isso, proteja sua vida de pessoas que não sabem guardar o que ouvem. Não entregue seus pedidos de oração a quem coleciona informações. Não abra sua intimidade para quem vive comentando a intimidade dos outros. Porque se alguém fala de todos para você, provavelmente falará de você para todos. Se alguém traz segredos alheios até sua mesa, um dia levará seus segredos para outra mesa. Isso não é desconfiança amarga, é sabedoria simples, mas também examine seu coração. Talvez você já tenha sido essa pessoa. Talvez em algum momento você tenha comentado o que deveria ter coberto. Talvez você tenha chamado de preocupação aquilo que era curiosidade. Talvez você tenha pedido detalhes demais de uma dor que não precisava saber. Então este aviso não serve apenas para apontar quem não deve orar por você. Serve também para perguntar: eu tenho sido alguém confiável para orar pelos outros? Minha língua cura ou fere? Eu cubro ou exponho? Eu levo ao altar ou levo à roda de conversa? Deus quer formar intercessores que saibam chorar em silêncio. Pessoas que ouvem uma dor e não transformam aquilo em moeda social. Pessoas que não precisam ser vistas como importantes. Pessoas que sabem que algumas batalhas são vencidas no quarto fechado. Pessoas que não usam a fraqueza do outro para construir uma imagem de espiritualidade. Pessoas que entendem que oração verdadeira não precisa de plateia e confidência verdadeira não precisa de divulgação. Há uma frase que precisa ficar gravada em você. Quem não sabe guardar segredo não sabe carregar destino, porque destino exige maturidade. Chamado exige discrição. Cura exige ambiente seguro. Deus não entrega certas sementes em lugares onde qualquer vento carrega embora. Há promessas que precisam crescer escondidas. Há curas que precisam de tempo. Há processos que precisam de silêncio. E se você coloca sua semente nas mãos de quem vive, abrindo a boca sem temor, não se surpreenda se aquilo que era para florescer em paz for atacado antes do tempo. O Espírito Santo é manso. Ele não invade sua alma para fazer espetáculo. Ele trabalha no profundo. Ele consola. Ele convence. Ele guia. Ele fortalece. E quem anda com o Espírito aprende a falar menos e amar mais. Aprende a ouvir sem explorar. Aprende a corrigir sem humilhar. Aprende a interceder sem divulgar. Portanto, se alguém fofoca sobre você, não entregue a essa pessoa o lugar de intercessão íntima na sua vida. Ame, perdoe, trate com respeito, mas não confunda perdão com acesso. Perdão libera seu coração do veneno. Acesso exige confiança. Você pode perdoar alguém e ainda assim não permitir que essa pessoa toque áreas sensíveis da sua vida. Isso não é dureza, é maturidade. Jesus perdoava, mas também discernia.
Jesus amava multidões, mas não se confiava a todos, porque conhecia o coração humano. Que Deus levante ao seu redor pessoas de espírito fiel, pessoas que cubram sua casa, pessoas que orem por você sem anunciar, pessoas que guardem sua dor como se guardassem algo santo. Pessoas que, ao ouvir seu pedido, não saiam procurando ouvidos, mas dobrem os joelhos. Porque quem realmente intercede por você não precisa usar sua história para se tornar relevante. Quem realmente ama você leva seu nome a Deus, não sua fraqueza aos homens. A terceira pessoa que você não deve permitir que ore sobre sua vida é aquela que tenta controlar você. E este ponto exige discernimento, porque controle muitas vezes não chega com aparência agressiva. Controle pode chegar com voz calma, pode chegar com versículos, pode chegar com frases como "Deus me mostrou que você precisa fazer isso". Pode chegar como cuidado, mas produzir medo. Pode chegar como direção espiritual, mas roubar sua liberdade em Cristo. Algumas orações não são intercessão, são manipulação disfarçada de espiritualidade. Jesus disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. A verdade de Deus não escraviza a consciência ao domínio humano. A verdade de Deus não transforma pessoas em dependentes emocionais de líderes, amigos, parentes ou conselheiros espirituais. A verdade de Deus conduz à maturidade. Ela faz você depender mais de Deus, não mais de uma pessoa. Ela fortalece sua consciência diante do Senhor, não enfraquece sua capacidade de ouvir a voz do Espírito. Há pessoas que não querem orar com você, querem governar você. Elas não querem levar sua causa a Deus, querem colocar a vontade delas sobre sua decisão. Elas dizem, eu estou orando, mas no fundo estão pressionando. Dizem, Deus falou comigo. Mas se você não obedece ao que elas querem, elas se ofendem, ameaçam, se afastam ou tentam fazer você se sentir culpado. Isso não é direção espiritual, isso é controle. A oração verdadeira entrega, a manipulação prende. A oração verdadeira diz, Senhor, faça a tua vontade. A manipulação diz, Senhor, confirma o que eu quero que essa pessoa faça. A oração verdadeira respeita o tempo de Deus. A manipulação exige resposta imediata. A oração verdadeira produz paz, mesmo quando confronta. A manipulação produz ansiedade, medo e confusão. A oração verdadeira aponta para Cristo. A manipulação aponta para a autoridade de quem está falando. Pedro tentou controlar Jesus em um momento decisivo. Quando Jesus começou a falar sobre sofrimento, cruz e entrega, Pedro o chamou à parte e tentou repreendê-lo. A intenção podia parecer protetora, mas a direção era contrária ao propósito do Pai. Jesus respondeu com firmeza, porque reconheceu que aquela voz, embora viesse de alguém próximo, tentava afastá-lo da vontade de Deus. Aqui há uma lição profunda. Nem toda voz próxima está alinhada ao propósito. Às vezes, quem gosta de você ainda assim pode tentar impedir a cruz que Deus chamou você para carregar. Às vezes, o afeto humano, quando não está submetido ao Espírito, pode se tornar resistência ao plano divino. Quantas pessoas perderam anos porque confundiram controle com cuidado? Quantas decisões foram adiadas porque alguém usou oração para criar medo? Quantos chamados foram sufocados por frases espirituais lançadas por pessoas inseguras? Você não está pronto. Deus não quer isso. Se você fizer, vai dar errado. Eu sinto no espírito que você precisa me ouvir. Mas quando você examina, percebe que não havia fruto de paz, nem confirmação bíblica, nem liberdade, nem amor. Havia pressão. Gálatas 5:1 fala da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Essa liberdade não é rebeldia. Liberdade em Cristo não significa viver sem correção, sem conselho, sem prestação de contas. Pelo contrário, pessoas maduras aceitam conselho. Pessoas sábias ouvem.
Pessoas espirituais não desprezam direção. Mas existe uma diferença entre conselho e domínio. Conselho ilumina, domínio aprisiona. Conselho respeita sua responsabilidade diante de Deus. Domínio tenta tomar o lugar da sua consciência. Conselho diz: ore, examine, compare com a palavra. Controle diz: faça porque eu estou dizendo. Jesus no Getsêmani nos mostra o oposto da manipulação. Ele estava angustiado, profundamente pressionado, mas sua oração foi rendição. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o espírito da oração verdadeira. Ela não tenta dobrar Deus ao desejo humano. Ela dobra o coração humano à vontade de Deus. Portanto, desconfie de orações que tentam usar Deus para impor a vontade de alguém sobre você. Deus não é instrumento de manipulação. Deus é Senhor. Talvez você tenha alguém assim em sua vida. Uma pessoa que sempre precisa opinar, sempre precisa decidir, sempre precisa interpretar tudo o que acontece com você. Se você prospera, ela tenta controlar. Se você sofre, ela tenta controlar. Se você ora, ela quer dizer o que Deus falou. Se você decide esperar, ela pressiona. Se você decide avançar, ela ameaça. O nome disso não é cobertura espiritual. O nome disso é domínio. E muitas vezes esse controle vem de feridas não tratadas. Uma pessoa que perdeu o controle da própria vida tenta controlar a vida dos outros. Uma pessoa insegura tenta parecer profética. Uma pessoa com medo tenta chamar sua ansiedade de discernimento. Uma pessoa que não confia no cuidado de Deus tenta se colocar como mediadora indispensável. Mas Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum ser humano pode ocupar o trono da sua consciência. Isso não significa que você deve viver isolado. Isolamento também é perigoso. Quem não ouve ninguém se torna presa fácil do orgulho. A questão não é rejeitar conselho, é discernir a fonte. Bons conselheiros não querem ser o centro. Bons intercessores não criam dependência. Bons mentores celebram quando você aprende a ouvir Deus com maturidade. Eles não se sentem ameaçados pela sua liberdade. Eles não ficam feridos quando você ora e decide diferente. Eles sabem que sua vida pertence ao Senhor, não a eles. Davi teve oportunidades de matar Saul e justificar isso espiritualmente. Afinal, Saul o perseguia. Saul estava em desobediência. Saul era uma ameaça. Mas Davi não permitiu que a pressão dos homens controlasse sua decisão. Seus próprios companheiros tentaram interpretar a circunstância como se fosse uma autorização divina. Eles disseram, em essência, este é o dia. Mas Davi discerniu que uma porta aberta nem sempre é permissão de Deus. Ele não deixou que a voz do grupo substituísse a voz do Senhor. Isso é maturidade. Você precisa dessa maturidade. Porque haverá pessoas tentando colocar urgência onde Deus colocou processo. Haverá pessoas tentando colocar culpa onde Deus colocou paz. Haverá pessoas tentando colocar medo onde Deus colocou fé. E se você não aprender a discernir, vai viver obedecendo pressões humanas e chamando isso de obediência espiritual. Quando alguém orar por você, preste atenção no fruto. A oração aumenta sua confiança em Deus ou sua dependência daquela pessoa? A oração traz clareza ou confusão? A oração gera humildade ou medo? A oração aponta para a palavra ou apenas para a opinião de alguém? A oração deixa espaço para o Espírito Santo agir ou tenta fechar todas as portas em nome de uma suposta revelação? Deus não conduz seus filhos como escravos apavorados. Ele conduz como pai. Ele corrige, sim. Ele confronta, sim. Ele fecha portas, sim. Mas mesmo no confronto há verdade. Mesmo na correção há amor. Mesmo quando Deus diz não, o coração sente que há cuidado. Controle humano, ao contrário, precisa de ameaça para se sustentar. Precisa de culpa. Precisa de pressão. Precisa de medo.
porque não tem autoridade verdadeira. Então, nunca permita que alguém use a oração como coleira. Nunca permita que alguém use o nome de Deus para roubar sua responsabilidade diante de Deus. Nunca entregue suas decisões a uma pessoa que não respeita sua consciência, sua família, seu processo e seu tempo. Ore com pessoas que o aproximem do Senhor, não com pessoas que tentem substituir o Senhor. E se você foi ferido por manipulação espiritual, ouça isto. Deus não é como essas pessoas. Deus não usa sua dor para dominar você. Deus não usa sua fragilidade para controlar você. Deus não precisa esmagar sua alma para guiar seus passos. O cajado do pastor corrige, mas também consola. A voz do pastor chama, mas não humilha. A mão do pastor direciona, mas não aprisiona. Hoje o Senhor está chamando você de volta à liberdade santa. Não liberdade para fazer qualquer coisa, mas liberdade para obedecer a Deus sem ser escravizado por vozes humanas. Liberdade para ouvir conselhos sem perder sua consciência. Liberdade para receber oração sem entregar o governo da sua alma a quem não foi chamado para governá-la. Sua vida pertence a Cristo. Seu futuro pertence a Cristo. Sua obediência é a Cristo. E qualquer pessoa que ore por você deve se alegrar em vê-lo mais dependente de Deus, não mais preso a ela. A quarta pessoa que você não deve permitir que ore sobre sua vida é aquela que carrega inveja ou amargura. Porque uma pessoa ferida e não curada pode usar palavras espirituais, mas carregar intenções contaminadas. E essa talvez seja uma das áreas mais delicadas, porque inveja raramente se apresenta como inveja. Amargura raramente se anuncia como amargura. Ela se veste de preocupação. Ela se esconde atrás de críticas. Ela se disfarça de discernimento. Ela diz, eu só estou vendo algo errado. Mas no fundo, às vezes, o que existe é dor não tratada diante da bênção do outro. Hebreus 12:15 alerta sobre a raiz de amargura que brota e contamina muitos. Observe a imagem. Raiz. Não é apenas um fruto visível. Não é apenas uma frase dura. Não é apenas um olhar diferente. É algo escondido, subterrâneo, crescendo em silêncio. E quando essa raiz não é arrancada pela graça de Deus, ela começa a contaminar a forma como a pessoa vê, fala, decide e ora. A amargura distorce a visão. A inveja distorce a interpretação. A pessoa já não enxerga você pelo que Deus está fazendo. Ela enxerga você pela dor que existe dentro dela. Caim ouviu Deus. Caim ofereceu algo. Caim tinha linguagem de culto, mas seu coração estava tomado por comparação. Quando Deus se agradou de Abel, Caim não se humilhou para corrigir seu altar. Ele se levantou contra seu irmão. Isso revela um princípio terrível. Quando alguém não resolve sua dor diante de Deus, pode atacar quem apenas está agradando a Deus. Abel não roubou nada de Caim. Abel não diminuiu Caim. Abel apenas ofereceu com fé. Mas a obediência de Abel expôs a desordem de Caim. E há pessoas que não suportam ver Deus respondendo na sua vida, porque isso confronta áreas que elas não querem tratar na própria vida. A inveja não é apenas desejar o que o outro tem. Muitas vezes é sofrer com aquilo que o outro recebeu, é ficar incomodado com a alegria alheia, é procurar defeitos na bênção do outro para diminuir o peso da própria frustração, é orar com a boca, mas torcer internamente para que a pessoa não avance demais, é dizer Deus abençoe, mas sentir alívio quando algo dá errado. E esse tipo de coração não deve tocar sua vida em oração íntima, porque a oração exige amor. Saul viu Davi vencer Golias. Aquela vitória deveria ter sido motivo de celebração nacional, mas o cântico do povo despertou uma ferida em Saul. A partir dali, ele olhou Davi com suspeita. O problema não era Davi. O problema era o trono inseguro de Saul.
A presença de Davi revelava a ausência de Deus na vida de Saul. E quando alguém perde a presença, muitas vezes passa a perseguir quem ainda carrega unção. Imagine se Davi tivesse permitido que Saul fosse sua principal cobertura espiritual. Imagine se ele entregasse seus medos, seus processos, seus sonhos e suas decisões nas mãos de alguém que, por dentro, desejava sua queda. Isso parece extremo, mas muitas pessoas fazem isso sem perceber. Elas compartilham planos com quem não celebra seu crescimento. Pedem oração a quem sempre diminui suas conquistas. Buscam apoio em quem se sente ameaçado quando elas florescem. E depois se perguntam por que saem dessas conversas pesadas, confusas, sem alegria, como se a esperança tivesse sido drenada. Nem toda oposição é inveja, nem toda correção é amargura. Pessoas maduras precisam aceitar confrontos. Às vezes, quem ama você vai dizer uma verdade difícil. Mas a correção que vem de Deus, mesmo firme, carrega desejo de restauração. A inveja, mesmo quando parece educada, carrega desejo de diminuição. A correção santa diz, eu quero ver você inteiro. A inveja diz, eu quero ver você menor. A correção chora com você. A inveja observa você. A correção aproxima você de Deus. A inveja tenta apagar seu brilho. José também enfrentou isso. Seus irmãos não suportaram seus sonhos. Antes de José chegar ao palácio, passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Mas algo impressionante aconteceu. A inveja deles não conseguiu cancelar o propósito de Deus. Podem tirar a túnica, mas não podem tirar a promessa. Podem vender você, mas não podem vender o Deus que está com você. Podem distorcer sua história, mas não podem impedir o céu de cumprir o que falou. Ainda assim, isso não significa que José deveria entregar sua alma aos irmãos enquanto eles estavam dominados pela inveja. Mais tarde, quando houve arrependimento, Deus trouxe reconciliação. Mas reconciliação verdadeira passou por prova, tempo, lágrimas e transformação. José não confundiu saudade com confiança imediata. Ele discerniu o processo. Isso é sabedoria. Há pessoas que Deus pode restaurar, mas você não precisa colocá-las novamente no lugar mais sensível da sua vida antes que haja fruto de mudança. A amargura também pode nascer de dor legítima. Talvez alguém tenha sido traído, rejeitado, humilhado, decepcionado. A dor foi real. A ferida existiu. Mas ferida não tratada pode virar lente. E quando a pessoa ora com a lente da ferida, ela pode projetar em você aquilo que não resolveu dentro dela. Ela pode orar contra possibilidades porque teve medo de tentar. Pode orar contra relacionamentos porque foi ferida em um. Pode orar contra prosperidade porque se sente esquecida. Pode orar contra seu chamado porque desistiu do próprio. Por isso, preste atenção. Algumas pessoas não estão discernindo sua vida, estão projetando suas dores. Não estão lendo o Espírito, estão lendo suas próprias frustrações. Não estão profetizando, estão descarregando medos. E se você não tiver maturidade, vai chamar de direção aquilo que é apenas eco de uma alma ferida. Mas não despreze os feridos. Deus ama pessoas feridas, Deus cura os amargurados, Deus restaura os invejosos que se arrependem. Deus visita corações quebrados. A questão é que uma pessoa em processo de cura talvez precise primeiro ser cuidada antes de cuidar da parte mais íntima da sua vida. Um médico com a mão trêmula precisa de descanso antes de fazer uma cirurgia delicada. Um intercessor contaminado por amargura precisa voltar ao altar antes de tocar destinos. Jesus nos ensinou a amar inimigos e orar por quem nos persegue. Isso liberta o nosso coração da prisão do ressentimento. Mas amar não significa permitir acesso irrestrito. Você pode desejar a cura de alguém e, ao mesmo tempo, proteger seu ambiente espiritual.
Você pode orar por uma pessoa amarga sem colocá-la como voz de direção sobre sua vida. Você pode perdoar um invejoso sem entregar a ele suas sementes mais preciosas. O Espírito Santo quer fazer uma obra dupla aqui. Primeiro, ele quer abrir seus olhos para discernir quem realmente celebra o que Deus está fazendo em você. Segundo, ele quer limpar qualquer inveja ou amargura que possa existir dentro de você. Porque este sermão não é apenas sobre quem não deve orar por você. É sobre que tipo de pessoa você está se tornando. Você celebra quando Deus levanta alguém? Você se alegra quando o outro recebe a resposta que você ainda espera? Você consegue abençoar quem está vivendo uma estação que você desejava viver? Você consegue dizer glória a Deus sem dor escondida quando o céu sorri para outra casa? Maturidade espiritual é celebrar a bênção alheia sem sentir que Deus esqueceu a sua. O Deus que abriu porta para Abel não estava sem porta para Caim. O Deus que levantou Davi não estava impedindo Saul de se arrepender. O Deus que levou José ao Egito não abandonou os irmãos. Ele ainda os alcançaria por meio da própria história que eles tentaram destruir. A bênção do outro não diminui o poder de Deus na sua vida. Portanto, não entregue sua intimidade espiritual a quem carrega inveja ou amargura sem tratamento. Não por desprezo, mas por discernimento. Sua vida precisa de vozes que liberem fé, não de vozes que semeiem suspeita. Sua casa precisa de intercessores que desejem sua cura, não de pessoas que se sintam desconfortáveis com sua paz. Seu chamado precisa de gente que o empurre para Deus, não de gente que tente manter você pequeno para se sentir grande. Que Deus arranque toda a raiz amarga. Que Deus purifique as intenções escondidas. Que Deus cure os lugares onde a comparação entrou. Que Deus levante ao seu redor pessoas livres. Porque pessoas livres não têm medo da sua liberdade. Pessoas curadas não se ofendem com sua cura. Pessoas cheias de Deus não competem com sua promessa. Elas celebram, elas cobrem, elas intercedem. Elas dizem, vá, porque Deus está com você. A quinta pessoa que você não deve permitir que ore sobre sua vida é aquela que ora para aparecer. Quando a oração vira performance, o foco deixa de ser Deus e passa a ser a própria imagem da pessoa. E nada é mais perigoso do que transformar o sagrado em palco. Porque no palco, a preocupação é impressionar. No altar, a preocupação é se render. No palco, a voz procura aplauso. No altar, a alma procura misericórdia. No palco, a aparência importa mais do que a verdade. No altar, a verdade despedaça máscaras. Jesus falou sobre isso em Mateus 6. Ele alertou contra aqueles que oravam para serem vistos pelos homens. Não porque toda oração pública seja errada. A Bíblia tem orações públicas santas. O problema não é o lugar, é a motivação. O problema não é alguém orar em voz alta, é alguém usar a oração para construir uma reputação espiritual. O problema não é emoção, é encenação. O problema não é intensidade, é vaidade. Há pessoas que não sabem orar sem plateia. Elas mudam a voz quando alguém está ouvindo. Elas alongam frases para parecer profundas. Elas usam sua dor como cenário para demonstrar poder. Elas tocam em você, mas olham para quem está observando. Elas dizem palavras fortes, mas não carregam peso secreto. E quando terminam, você percebe que algo ali não levou você a Deus, levou você a admirar a pessoa. Isso é um sinal perigoso. A oração verdadeira pode ser simples e ainda assim poderosa. Ana, no templo, movia os lábios em dor profunda, quase sem som, e Deus ouviu. Elias, diante dos profetas de Baal, não precisou de espetáculo vazio. Ele sabia que o Deus vivo responde com fogo quando o altar está restaurado. O publicano da parábola de Jesus não tinha discurso bonito. Ele apenas reconheceu sua necessidade de misericórdia.
E Jesus disse que aquele homem saiu justificado, não o fariseu que se exaltava na própria religiosidade. Isso confronta uma geração que muitas vezes confunde volume com unção, estética com presença, performance com poder. Mas Deus não se impressiona com teatralidade. Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7 revela que o homem olha para a aparência, mas o Senhor vê o interior. E essa verdade precisa governar sua vida. Não escolha intercessores pelo impacto da voz. Escolha pelo fruto do secreto. Não se impressione com gestos. Observe humildade. Não se deixe levar por frases fortes. Procure mansidão, temor, fidelidade, compaixão. Quem ora para aparecer muitas vezes precisa que sua dor seja visível para que a imagem dela cresça. Em vez de conduzir você ao Pai, ela conduz a atenção para si. Em vez de diminuir para Cristo crescer, ela usa Cristo para parecer maior. Mas João Batista disse que era necessário que Cristo crescesse e ele diminuísse. Esse é o espírito do verdadeiro servo. O servo não compete com o noivo. O servo não rouba o foco. O servo não usa o altar como espelho. Pergunte, depois que essa pessoa ora, quem fica grande? Deus ou ela? Depois da oração, você sai mais consciente da presença do Senhor ou mais impressionado com a habilidade humana? A oração produz quebrantamento ou dependência emocional? Produz fé ou espetáculo? Produz arrependimento ou admiração vazia? Leva você a obedecer a palavra ou apenas a comentar como aquela pessoa ora forte? Há uma oração forte que nasce de um coração fraco diante de Deus. E há uma oração barulhenta que nasce de um coração apaixonado pela própria imagem. A primeira move o céu porque é rendida. A segunda pode mover emoções, mas não necessariamente transforma vidas. Deus não procura atores espirituais. Deus procura adoradores em espírito e em verdade. A mulher do fluxo de sangue não precisava de performance, ela precisava de Cristo. Ela não tocou Jesus para aparecer. Ela tocou Jesus porque sabia que somente Ele podia curá-la. A multidão apertava Jesus, mas ela tocou com fé. Isso revela outro princípio. Muita gente está perto fisicamente do ambiente religioso, mas poucos tocam Cristo com verdade. Muita gente fala de oração, canta sobre oração, grava oração, anuncia oração, mas o céu procura aquele toque sincero, aquele coração que diz: Senhor, se eu apenas me aproximar de Ti, serei transformado. Não permita que alguém transforme sua necessidade em conteúdo para a própria vaidade. Não permita que alguém use sua fase frágil para demonstrar autoridade. Não permita que alguém faça da sua casa um palco. Há orações que precisam acontecer no secreto. Há dores que não precisam de microfone. Há processos que não precisam de exposição. Há lágrimas que pertencem ao quarto fechado com Deus. Mas, novamente, deixe o Espírito Santo examinar você. Você ora para Deus ou para ser reconhecido? Você aconselha para servir ou para ser admirado? Você compartilha palavras porque ama ou porque quer parecer profundo? Você se alegra quando ninguém sabe que foi você quem orou? Você consegue interceder por alguém sem contar depois? Você consegue servir sem ser visto? Jesus lavou os pés dos discípulos. O rei se ajoelhou, o santo tocou pés empoeirados. Ali estava a essência do ministério, poder debaixo de humildade. Quem não sabe se ajoelhar para servir, não deveria se levantar para aparecer. Quem não conhece a bacia e a toalha, não está pronto para o microfone. Quem não ama pessoas no anonimato, não deveria usar pessoas em público. A verdadeira oração não precisa humilhar o outro para parecer poderosa. Ela não precisa revelar detalhes desnecessários. Ela não precisa teatralizar dor. Ela não precisa provar nada. A verdadeira oração tem autoridade porque está cheia de amor. E amor não faz espetáculo da ferida alheia. Amor cobre. Amor conduz. Amor respeita. Amor discerne o momento certo.
a palavra certa, o tom certo. Há pessoas simples, desconhecidas, sem cargo, sem fama, que carregam uma vida de oração mais profunda do que muitos nomes aplaudidos. Talvez seja uma senhora que ora de madrugada. Talvez seja um pai que chora pela família em silêncio. Talvez seja alguém que ninguém vê, mas que Deus conhece pelo nome. Não despreze os intercessores escondidos. Muitas vezes, as mãos mais limpas não são as mais vistas. Muitas vezes, a oração mais poderosa não vem do lugar mais iluminado, mas do quarto onde ninguém aplaude. Jesus, frequentemente, se retirava para orar. O filho buscava o pai longe do barulho. Isso nos ensina que intimidade verdadeira não depende de exposição. Quem tem vida secreta com Deus não precisa transformar tudo em demonstração. Há poder no secreto, há autoridade no secreto, há cura no secreto, há direção no secreto. E quem vive no secreto não precisa usar você como palco. Portanto, cuidado com quem só ora quando há público. Cuidado com quem sempre precisa narrar o próprio poder espiritual. Cuidado com quem transforma a oração em marca pessoal. Cuidado com quem não suporta servir sem ser reconhecido. Porque quando a imagem da pessoa se torna o centro, Deus é empurrado para a margem. E onde Deus não é o centro, sua alma não deve descansar. O Senhor quer devolver pureza à sua vida de oração. Ele quer limpar a oração de vaidade, de show, de manipulação, de autopromoção. Ele quer trazer você para um lugar simples e profundo, onde as palavras não precisam impressionar ninguém, apenas tocar o coração do Pai. E quando você encontrar pessoas assim, pessoas que oram sem precisar aparecer, valorize-as. Elas são tesouros. Elas não usam sua dor. Elas carregam sua dor. Elas não querem sua admiração. Elas querem sua restauração. Elas não apontam para si. Elas apontam para Jesus. Agora ouça com o coração aberto. Este aviso não veio para encher você de medo, mas para devolver autoridade espiritual à sua vida. Deus não quer que você caminhe assustado, desconfiando de todos, fugindo de qualquer oração, fechado para qualquer ajuda. Não! O Senhor quer que você caminhe desperto. Há uma diferença entre medo e discernimento. Medo vê perigo em tudo. Discernimento reconhece a voz de Deus no meio de muitas vozes. Medo isola, discernimento guarda. Medo paralisa, discernimento posiciona. Medo nasce da ferida. Discernimento nasce da comunhão com o Espírito. Você não precisa viver como alguém indefeso. Você não é uma casa abandonada. Você não é uma terra sem muro. Você não é uma história nas mãos de qualquer pessoa. Em Cristo, sua vida foi comprada por preço. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Sua casa pode ser um altar. Sua mente pode ser renovada. Seu futuro pode estar escondido em Deus. Então pare de permitir que qualquer voz entre onde só a paz de Deus deveria governar. Pare de entregar sua aflição a quem não sabe carregar. Pare de chamar de educação aquilo que é falta de limite. Pare de confundir bondade com vulnerabilidade sem sabedoria. Há pessoas que você deve amar de longe. Há pessoas que você deve perdoar sem recolocar no centro. Há pessoas que você deve abençoar sem permitir acesso. Há pessoas que precisam da sua intercessão, mas não da sua intimidade. Isso pode ser difícil para um coração generoso. Pessoas sensíveis muitas vezes acham que dizer não é falta de amor. Mas Jesus, o amor perfeito, também se retirava. Jesus também silenciava. Jesus também escolhia com quem compartilhava certos momentos. Jesus também discernia intenções. E o mesmo Cristo que acolhia pecadores confrontava hipócritas. O mesmo Cristo que tocava leprosos não entregava sua missão ao controle dos homens. O mesmo Cristo que chorava por Jerusalém também dizia verdades que muitos não queriam ouvir. Amor sem verdade vira fraqueza. Verdade sem amor vira dureza.
Mas quando amor e verdade caminham juntos, nasce maturidade. Hoje, Deus está chamando você a uma maturidade nova, uma fé que não é ingênua, uma compaixão que não é manipulável, uma humildade que não se torna submissão a ambientes contaminados, uma coragem que não se torna arrogância. O Senhor quer formar em você um coração parecido com o de Cristo, manso, mas firme, compassivo, mas atento, aberto ao Pai, mas não dominado por homens. Talvez você precise fazer uma limpeza silenciosa. Não uma limpeza de briga, exposição ou drama. Uma limpeza no secreto. Quem tem acesso às suas lutas? Quem ouve seus planos? Quem ora sobre sua casa? Quem influencia suas decisões? Quem toca suas feridas? Quem fala em seu ouvido quando você está fraco? Quem você procura quando está confuso? Essas perguntas importam porque acesso molda ambiente. E ambiente influencia a fé. Se você está cercado de pessoas sem arrependimento, sua sensibilidade à santidade pode diminuir. Se está cercado de fofoqueiros, sua confiança pode adoecer. Se está cercado de controladores, sua liberdade pode enfraquecer. Se está cercado de invejosos e amargurados, sua alegria pode ser drenada. Se está cercado de performers espirituais, sua visão de Deus pode ser distorcida. Mas se você caminha com gente quebrantada, discreta, livre, curada e escondida em Deus, sua alma encontra espaço para crescer. Por isso, declare hoje: minha vida não será governada por vozes contaminadas. Minha casa não será entregue a influências confusas. Minha dor não será palco. Meu chamado não será manipulado. Minha promessa não será diminuída pela inveja de ninguém. Minha consciência pertence a Cristo. Minha direção vem do Senhor. Minha fé será alimentada pela palavra. Minha oração voltará ao secreto. Meu coração será guardado em Deus. Mas faça essa declaração com humildade. Não como alguém superior, mas como alguém dependente. Porque você também precisa ser guardado de se tornar aquilo que teme. Peça ao Senhor: Pai, não permita que eu ore com orgulho. Não permita que eu exponha a dor de ninguém. Não permita que eu controle pessoas em teu nome. Não permita que minha ferida contamine minha intercessão. Não permita que eu transforme oração em performance. Purifica-me. Essa é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Eles não apenas discernem o erro fora, eles permitem que Deus trate o erro dentro. O fariseu sempre vê o problema nos outros. O discípulo pergunta: Senhor, sonda-me. O fariseu usa a verdade para se exaltar. O discípulo deixa a verdade quebrar seu orgulho. O fariseu aponta. O discípulo se rende. E quando você se rende, Deus começa a reconstruir seu altar. Talvez seu altar tenha sido invadido por vozes demais. Talvez sua vida espiritual tenha se tornado dependente da aprovação de alguém. Talvez você tenha medo de decidir porque alguém sempre colocou culpa sobre você. Talvez você tenha vergonha de pedir oração porque sua dor já foi espalhada. Talvez você tenha perdido confiança porque alguém usou sua fraqueza para parecer forte. Mas Deus está restaurando sua confiança nele. O Senhor está dizendo: volte para mim. Antes de buscar uma mão humana, busque minha face. Antes de aceitar uma palavra, compare com minha palavra. Antes de abrir seu coração, pergunte ao meu espírito. Antes de se desesperar por direção, aquiete-se na minha presença. Eu sou o pastor, eu sou o conselheiro, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que guarda, eu sou o Deus que fala sem confundir, corrige sem destruir, guia sem manipular, revela sem humilhar. Há um novo nível de paz para quem aprende a guardar o coração. Há um novo nível de clareza para quem para de ouvir todas as vozes. Há um novo nível de força para quem escolhe o secreto. Há um novo nível de fé para quem deixa Deus separar pessoas, ambientes e influências. Nem toda separação é perda. Às vezes é livramento. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes
é proteção. Nem toda porta fechada é castigo. Às vezes, é cuidado do Pai. José precisou ser separado para ser preparado. Davi precisou atravessar desertos antes do trono. Jeremias precisou permanecer fiel mesmo quando poucos ouviam. A mulher do fluxo de sangue precisou romper a multidão para tocar Jesus. Cristo precisou passar pelo Getsêmani antes da ressurreição. Existe um caminho em Deus que nem todos entendem. E por isso, nem todos podem opinar, tocar, direcionar ou orar sobre cada parte desse caminho. Mas não tema, o Deus que chama também protege. O Deus que separa também sustenta. O Deus que confronta também consola. O Deus que fecha acessos também abre caminhos. E quando Ele remove vozes erradas, não é para deixar você sozinho, é para que você volte a ouvir a voz certa. Que a partir de hoje, sua vida de oração seja santa novamente. Que sua casa seja coberta por paz. Que seu coração seja livre do medo de pessoas. Que sua mente seja protegida contra a confusão. Que sua fé seja fortalecida na palavra. Que Deus levante intercessores verdadeiros ao seu redor. Pessoas que não queiram sua exposição, mas sua cura. Não queiram seu controle, mas sua liberdade. Não queiram sua queda, mas sua firmeza. Não queiram aparecer, mas ver Cristo glorificado. E que você também se torne esse tipo de pessoa, alguém confiável, alguém que carrega o nome dos outros com reverência, alguém que ora sem manipular, alguém que cobre sem fofocar, alguém que celebra sem invejar, alguém que serve sem aparecer. Alguém que se dobra diante de Deus antes de tentar levantar a voz diante dos homens. Este é o chamado. Guarde o que Deus confiou a você. Guarde sua fé. Guarde sua casa. Guarde sua mente. Guarde seu altar. Guarde sua paz. Não por medo, mas por reverência. Não por orgulho, mas por obediência. Não por desconfiança de tudo, mas por confiança no Deus que ensina você a discernir. E agora receba este selo sobre sua vida como uma declaração de fé. Nenhuma palavra contrária terá mais autoridade do que a palavra de Deus. Nenhuma oração contaminada será maior do que a intercessão de Cristo. Nenhuma mão errada definirá seu destino. Nenhuma voz confusa apagará o que o Senhor escreveu sobre você. Você pertence a Deus, sua casa pertence a Deus, seu futuro pertence a Deus. E aquilo que está nas mãos do Pai não pode ser destruído pelas mãos dos homens. Como decreto final, fique com a promessa de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Que esta palavra seja guarda sobre sua mente, muro sobre sua casa. Fogo sobre seu altar e paz sobre seu coração. Caminhe em discernimento, caminhe em humildade, caminhe em santidade, caminhe em liberdade. E nunca se esqueça, Deus não está apenas ouvindo as orações feitas por você, Ele também está ensinando você a reconhecer quem realmente deve orar com você.